Agora nós estamos a 22 quilômetros. Aí, missão feita. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de São Paulo, capital. Não são nem 4 horas da manhã ainda e essa é uma viagem aleatória que surgiu aí, eu conversando com um amigo que vocês conhecem aqui do canal. Ele já participou de várias viagens junto comigo. Eu conversei com ele falando assim, eu preciso ir lá para o Paraguai fazer umas compras, né? E daí ele falou, eu vou com você então. Eu falei, opa, demorou. Quem que lembra aqui do Ivão? E aí, rapaziada, tudo bem? É isso aí. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Preparado aí para pegar uns 1000 quilômetros de estrada? Opa, tranquilo, né? Depois do café a gente encara, né? É isso aí. Então, tem mais um integrante dessa viagem. Talvez vocês já até conheçam aí das redes sociais. E vamos encontrar com ele no caminho aqui no posto de gasolina. Eu já apresento ele aí para vocês. Acompanhe aí as próximas cenas. E mais um dia começando aqui em São Paulo. São Paulo, marginal do Rio Tietê, 4h13 agora. Vou começar esse vídeo aqui pedindo a proteção de Deus para que Ele abençoe a trajetória do dia de hoje. Que possa dar tudo certo e a gente possa aproveitar a viagem aí e gravar um conteúdo legal para vocês. E aí? Que coincidência que deu aqui, ó. O Esteves acabou de sair aqui na marginal. Caminho também aqui. O radar aqui. Parar num postinho de gasolina aí. Ele vai tomar um café e a gente segue pra Assis. Bom, chegamos aqui no posto. O outro integrante é esse cara aqui. O Capitão Esteves, tá preparado? 1000 quilômetros? Bora! Pra mim tá sendo um privilégio aí rodar a primeira vez com o Thiagão, porque o Thiagão foi um cara que mais inspirou nas minhas viagens aí. Eu também tenho um canal no YouTube, mas eu não uso tanto mais, não uso mais, né? E eu uso mais o Instagram agora. Mas quem quiser me acompanhar lá, @Capitão Esteves, lá vão ver nos destaques lá. A maioria daquelas viagens que eu fiz lá foi o Thiagão que me inspirou. Desde lá da época de Bonito. E esse cara aqui fez uma viagem que eu fiz que eu acho que eu conheço 2 ou 3 pessoas que fizeram, que é lá nas Guianas, né? Guiana, Suriname. Tal, é a meta, bacana, né? É a meta. Bom, de rodar os países. E por que esse cara aqui tá na viagem? Eu comentei com o Ivo, né? O Ivão tá ali. O Ivo tá ali perdido ali. Que eu ia pro Paraguai e tal. Daí ele falou, pô, tem um lugar que eu quero ir, né? Tipo, aí vocês falam que eu que sou doido de fazer o desafio dos fazedores de chuva. Aí esse cara aqui quer fazer aquele do desafio dos monumentos do Rota Biker. Tem uns trocentos monumentos aqui no Brasil. Ele escolheu o único que não tá no Brasil, que tá lá no Paraguai. Só tem um no Paraguai, mas assim, são 2 missões, né? Primeiro é o Monumento Rota Biker do Paraguai. E a outra é que assim, apesar de já ter rodado 9 países por aqui, inclusive Guiana, Venezuela, eu não fiz o Paraguai, que é aqui do lado. Então vai colocar a bandeirinha. Aproveitando que o Thiagão tá indo pra lá, o Ivo também, eu falei, vou com os caras, 2 missões numa viagem só. Demorou, acompanhe as próximas cenas. Boa viagem, pessoal, vamos lá. Saindo aqui então do posto de gasolina, aqui na altura da Ponte do Limão. Pra variar, chuva! Uma garoa fina aqui em São Paulo. Bom, e por que eu vou fazer essa viagem para o Paraguai? Eu quero trocar as câmeras, então por isso que eu tô indo com uma câmera só, porque aí eu já volto com as outras aqui instaladas na moto. Oh, que saudade que eu tava dessa moto aqui. 1 ano sem viajar com a F800. E para quem não acompanhou o vídeo anterior, ela ganhou um banho de loja. Ganhei diversos acessórios, agradeço aí mais uma vez o Bruno. Forneceu mala-tanque, bolha alta da Give, protetor de motor, pedaleira. E o Tony Barros por me fornecer esse GPS Garmin Zumo XT2. Aí, ó, o segredo para andar de moto em São Paulo: você arruma um amigo, o capitão da PM. Aí você pode rodar de Big Trail. Quem é mais novo no canal não vai se lembrar do Ivo. O Ivo fez várias viagens comigo. As primeiras viagens longas que eu fiz, ele fez com uma CB500. Nós fomos para Machu Picchu, no Peru.
Fizemos Bolívia, lá em La Paz, o Parque Sarrama, que é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci, o Salar do Uyuni, e entramos da Bolívia para Argentina e voltamos no Brasil por Foz do Iguaçu. Foi um circuito bem grande aí dessa viagem. Depois nós fomos pro Atacama. A primeira de todas foi saindo de São Paulo, fomos até Lençóis Maranhenses e descemos o litoral do Brasil. São vídeos aí de aproximadamente 8 anos atrás. E chuva! Essa viagem aqui vai ser praticamente um bate e volta. Hoje é uma sexta-feira. Vamos tentar chegar já no Paraguai, lá onde tem o monumento dessa rota biker. A gente vai entrar no Paraguai por Guaíra. Eu já passei por essa estrada de Assunção para Guaíra, Salto de Guairá, no Paraguai. Daqui até essa cidade aí do monumento biker dá 1000 quilômetros, daqui de São Paulo até lá. Então a ideia é tentar dormir lá no Paraguai hoje. Já fizemos tudo que precisa em relação à documentação. Estamos com passaporte, vacina da febre amarela, carta verde, seguro viagem. Lembrando aí, se você quiser fazer seguro viagem para suas viagens, eu recomendo o seguro da Vitalcard. Ela cobre viagem de moto sem a necessidade de nenhum adicional. E aí vamos rodar 120 quilômetros dentro do Paraguai. Então a ideia hoje é chegar nesse lugar, no Paraguai. Amanhã, que é sábado, a ideia é voltar para o Brasil. Não vamos por dentro porque a quilometragem aumenta bastante. Então desse lugar que nós vamos ficar até Ponta Porã, ou melhor, Pedro Juan Caballero, que é onde tem as lojas para fazer as compras, dá 200 e poucos quilômetros. Então até a hora do almoço a gente chega lá no lugar das compras, e aí vamos ter aí sábado à tarde para comprar o que tem que comprar, e domingo inicia-se o retorno. Aí de Ponta Porã até aqui em São Paulo vai dar mais ou menos 1.200 quilômetros, eu acho que é isso. Eu estou testando aqui a primeira vez o capacete novo, o Shoei Neotech 3. Pensem num conforto que é, e o cheiro de capacete novo, parece carro novo. A impressão é que eu já uso o capacete há anos, não incomoda em nada. E de vestuário eu tô uniformizado de máquina, jaqueta, calça, luva e a bota da TCX. Todos esses equipamentos de viagem você encontra lá na Nacar. Entre lá no site deles, você pode comprar seus produtos pela loja online ou pela loja física, usando meu cupom de desconto THI Noronha. Aí, eu sabia, cara. Bota pra gravar, bota pra gravar. E o cara desde criancinha. A Teneré tá em São Paulo, já tá em casa Paulo, já. Né? E essa Agora, aí, eu não tinha visto essa aí não, cara. Ué, mas essa é a que eu mais viajei. Essa viagem. É porque você deixou limpa, caramba. Você não reconheceu, né? Não reconheci limpa, pô. Fica bonita pra caramba. É isso aí, gurizão. Boa viagem, hein? Obrigado, cara. Tudo de bom aí. Paramos aqui para o Ivo abastecer a moto e também para passar no banheiro. Já tá amanhecendo. 6 horas da manhã, dia amanhece. 125 quilômetros rodados. Parou a garoa, graças a Deus. Estrada muito boa aqui. Essa é a Castelo Branco. Até o momento moto não paga pedágio, e os pedágios daqui são bem caros para carro. Minha moto já entrou no meio tanque rápido, porque a gasolina que está no tanque há aproximadamente há 1 ano. Então ela perde um pouco da qualidade, né? Opa. Aí pessoal, não mostrei as motocas, a minha tá aqui, ó. Coloquei o baú traseiro ali, o top case. Essa aqui é do Esteves. É a 1250? É a 1250, é a poderosa. É a poderosa. E a do Ivão é a Vulcan, né? Tá acompanhando bem, hein? Fraquinha, né? É nada, pô. Que posto de gasolina chique é esse aqui, na Castelo. Agora são 7h30, 280 quilômetros rodados. Nós vamos parar em Assis.
pro Esteves deixar o equipamento de segurança dele no batalhão. Como nós vamos sair do Brasil e entrar no Paraguai, ele não pode usar o berro, o cano, o trabuco. Aí ele vai deixar aqui lá no batalhão em Assis e a gente segue viagem. Agora é só na faca, hein? Ô Esteves, eu sei que agora você vai sentir falta, assim, vai parecer que tá faltando alguma coisa, mas pode deixar, ó. A segurança fica por minha conta. Vou mostrar como é que vai ser a proteção Aqui, ó. agora. Canivete da Wolf, pô. Eu vou mostrar como é que vai ser a proteção agora, hein? Agora aqui, ó. Agora é na faca aqui, ó. Mas até se tirar isso aí do baú, pô. Agora é na faca. Seguimos. Já fizemos aí 40% do percurso, né? 410 quilômetros. Agora restam mais 600. E estamos saindo aqui do estado de São Paulo e vamos adentrar no Paraná, Rio Paranapanema. E sejam bem-vindos ao Paraná. Aí, ó. Uma represa. 10 horas da manhã. Já rodamos 464 quilômetros. Estamos nos aproximando dos 600 quilômetros, 11h30 da manhã. Saímos 4h30, então o dia rendeu hoje. 700 quilômetros rodados, acabamos de entrar no município de Jussara, aqui no Paraná. Faltam aproximadamente 300. E lembrando que tem uma ponte aqui que está interditada, próximo a Francisco Alves e o Piriqui, se eu não me engano. Preciso ser sincero, não sei se eu terei que pagar uma multa no Paraguai. Há 3 anos eu passei no Paraguai de Assunção para Salto de Guairá, que é justamente esse trajeto, um pedaço do trajeto que nós vamos fazer agora. E aí eu fiz uma ultrapassagem em faixa dupla. Não vou entrar no mérito aqui se foi uma, vamos dizer assim, se eu fui forçado a fazer essa ultrapassagem ou não. Eu acredito que sim, mas enfim, eu fiz de fato a ultrapassagem. E aí eu tomei uma multa, o policial queria que eu pagasse na hora. Eu me recusei a pagar. E justamente nesse dia eu ia sair do Paraguai. E ele tinha me dado 5 dias para pagar. Dava na época aproximadamente R$700. E eu não paguei. Então vou entrar agora no Paraguai e verificar como que tá a situação da moto no Paraguai. Se eu vou ter que pagar essa multa com juros, se já caducou. Na hora que chegar lá, nós vamos ver no que dá. E chegamos aqui na travessia da balsa. Então a ponte existe, mas ela tá com alguma coisa danificada. E eles interditaram a ponte. Então agora a passagem é feita por balsa. Rio Piquiri, BR-272. Tem que moto passar na frente. Rapaz, é 1h aí, hein? Eu calculo que se a gente fizesse o desvio, daria aproximadamente o mesmo tempo que a gente vai gastar aqui. Só que aqui pelo menos a gente está parado, né? Não está andando. No sentido de economizar a gasolina e dar uma descansada. Até que não demorou muito. Vai dar um tranco, hein? Agora nós estamos a 22 quilômetros de Guaíra. Então nós estamos aqui em Guaíra, abastecemos as motos e agora vamos nos dirigir para a fronteira com o Paraguai. Atravessar um rio e depois
Vamos passar pela Receita Federal do Brasil. Sem brincadeira, deve estar uns quase 40 graus. 4,5 agora. E do outro lado da ponte é o estado do Mato Grosso do Sul. E vamos adentrar no Paraguai, muchachos. Salto de Guairá. Acabamos de passar aqui a Receita Federal do Brasil. Agora nós vamos ali na migração do Paraguai, ver o que nos aguarda. Eu com a multa e o Ivo. O Ivo tá fora do Brasil desde 2018, a vez que nós fomos lá para Assis Brasil e depois para Machu Picchu. Nós fizemos uma saída lá e aí voltamos pela Argentina, em Foz do Iguaçu, sem fazer a entrada no Brasil. Aí depois eu acabei fazendo a entrada lá em Corumbá. Deixa eu perguntar aqui. Bom dia. Migração ainda continua lá? É. Obrigado. E sejam bem-vindos ao Paraguai, muchachos. Aqui tem os shoppings, ó. Chegamos na marca dos 900 quilômetros no dia de hoje. Agora são 10 para 5. E aqui nós vamos entrar na rua principal de Salto de Guairá, onde ficam aí os shoppings para quem quer fazer compra nesse pedaço aqui do Paraguai. Ó, pneu. Lembrando que nessa fronteira aqui, obrigatoriamente você vai ter que passar ali na Receita Federal. Então a cota para você poder comprar é de $500. Acima disso, você paga o imposto, ou se você arriscar passar e for pego, aí o chumbo é grosso. Essa migração fica um pouco escondida, não fica nessa rua principal. A gente tem que sair aqui e entrar para a esquerda numa dessas travessas. Puesto de controle migratório. É ali embaixo. Vez que eu saí por aqui, eu fui lá na Receita Federal e depois eu tive que voltar, porque eu pensei que fosse lá na fronteira. Tá mais ou menos uns 8 quilômetros da fronteira. Fica aqui, ó. Tá fechado? Controle migratório. Ah não, tá aberto. Bom, o procedimento aqui é super simples. Entrega o passaporte, não pediram nem o documento da moto. Uma foto, carimbo de entrada, estamos listos para seguir pelo Paraguai. É aqui, ó. Aqui é a migração, ó, posto migratório, e para lá é a avenida principal, para onde nós voltaremos e seguiremos adentro do Paraguai. Listo, muchachos. Agora mais uns 50 quilômetros e estaremos no destino. Reserva já feita e a piscina nos aguardando. Mais fácil que eu passei até então, mais fácil que eu tinha passado foi a do Uruguai. O Uruguai também foi 10 minutos, só que essa daí... É só deixar rápido. Cair o documento que ele já sai caindo. Não precisa mostrar nada, não. Eu mostrei a pasta pra ele. Não precisa do documento da moto? Não. Essa moto é roubada? Não, não é roubada não, então pode ir.
Cadê o Ivo? Será que ele caiu ali? Comendo um pouquinho de areia agora que tá saindo do caminhão. Liberou. Buen viaje. Gracias. Ó a menina. Acelerando tudo sem capacete. E olhem só que espetáculo de fim de dia. 5h30 da tarde. Mais um dia findando aí com sucesso, graças a Deus. Faltam 30 quilômetros aproximadamente pro Monumento Biker e depois mais uns 5 pro hotel. Aí, pessoal, colou a bandeirinha que você tanto Thiagão, quis. tá aqui, Thiagão, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 10º país registrado, com muito orgulho. Muito legal aqui, pessoal. Tá quase completo o álbum, hein? Falta pouco, hein? Falta pouco. Fernandão aqui, o Ivo e as motocas. Aí eu não tinha passaporte, agora eu adquiri o meu aqui no Paraguai. O Ivão também, né? Pra quem entrou no Paraguai sem passaporte, ó. Agora tem Lá tem outro salão lá, tem um beer garden lá pra trás. É, pessoal, que lugar legal aqui, ó. pub mesmo, né? Igual lá em São Paulo tem muito lugar assim que é os pub, né? Bastante. E aqui atrás do monumento, ó. Pessoal, olha o tamanho desse lugar aqui, que bacana. Que é a área externa. Aqui é uma região que tem muito brasileiro, né? Tem bastante brasileiro aqui também. É, pra fazer um evento. Que top. Como Americano? Que é? Não. Canta aí de novo. Quanta lameira, Bahia, quanta lameira. Não é Paraguai? Porque é mexicana, pô. É México, é México. O pessoal falou que é pra eu dar um pulo no banheiro. Olha aí, ó. Ai, papito! Ó a combosa aqui, ó. Bom, pessoal, estamos saindo aqui. Do hotel? KUTT. É. 3 km? 3,5. 3,5. Pra cá, ó. Chegamos. Hotel Catueté. E olhem só, pessoal, o resumo aqui desse GPS, que legal. Então, ele tá marcando aqui, ó, que foram 1.003 quilômetros, velocidade máxima 132, tempo total 13 horas e 24 minutos, sendo que em movimento 11 horas e 33, enquanto minha moto marcou 964. Mas seja lá qual for, foram muitos quilômetros e
um fim de dia sensacional. Aí, pessoal, olha essa piscina. Imagina se essa água não tá quente. Andar de moto é perigoso. É perigoso você rodar 1000 km e terminar o dia num hotel desse daqui, ó. A galera tá ali, ó, empolgada ainda. Acompanhe aí as próximas cenas. Daqui, esse hotel aqui nos saiu por R$ 163 para cada um, quarto triplo, com o café da manhã incluso. Já estamos aqui na estrada, agora vamos para lá, vamos andar uns menos de 100 km até sair na fronteira com o Brasil em Sete Quedas e depois seguir para Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. Seguimos. Controle aqui, bandeirona do Paraguai. Só plantação. Vamos entrar aqui agora à direita e seguir sentido Sete Quedas. É um fanfarrão. Olhem essa estrada aqui, se não é um espetáculo, com esse monte de plantação. Vamos ver se é aqui que faz a saída. Bom dia. Aqui é a migração? Fazer a saída do Paraguai? Aqui é a aduana. Ah, e para fazer a saída do Paraguai? Lá em cima. Vem cá. Tá ok. Tá. Na esquerda. Obrigado. Obrigado, viu? Mais toque. Ah, vamos fazer em Ponta Porã então. Em Pedro Juan funciona. E ele falou que só abre de segunda a sexta a migração. É aqui, ó. Tá fechado. E aqui na frente é a fronteira com o Brasil. Em Sete Quedas. Ei! Ei, aqui é a fronteira. Como é que sai? É a fronteira aqui, ó. Peraí. Ô, cuidado que o fio tá no chão, hein? O cabo. O cabo tá no chão. Eu acho que tem que ficar mais pra cá. E chega mais pra cá, Ivo. Então chegamos aqui em Sete Quedas, do lado de cá, Paraguai. Ali o Brasil. E aqui as bandeiras dos países. Sair daqui da região de fronteira e seguir para Ponta Porã. Fizemos uma parada aqui, saindo de Sete Quedas, em Tucuru, se eu não me engano. E aí agora vamos seguir direto para Ponta Porã. 160 quilômetros. Takuru chama.
Sejam bem-vindos a Ponta Porã. Desse lado aqui o Brasil, do lado de lá o Paraguai, ali está o Shopping China, onde nós vamos daqui a pouco, mas antes vamos até a migração do Paraguai para registrar nossa saída, porque lá na fronteira em Sete Quedas a migração não funciona de sábado e domingo. Se esse não fosse o nosso percurso, estaríamos com um problema até chegar numa migração assim mais próxima. Sorte que o destino era aqui, então aqui é um lugar bem movimentado, então deve ficar aberto, acredito eu, que 24 horas. Saída do Paraguai feita com sucesso. Agora nós vamos na PF para o Ivão fazer a entrada dele no Brasil. Ele está fora no sistema desde 2018. Está a 1 quilômetro daqui. Aí, missão feita. Ivão já está oficialmente no Brasil. Agora vamos às compras, muchachos. Pronto, chegamos aqui no Shopping China para comprar as muambas. Você vai, eu? Se tem lugar para pôr moto. Tá lá. Lá do outro lado, né? Tá. A Osmo Action 6. Tem que ajustar ainda, né, as configurações e tal. Agora são 3h20. Aqui é um outro shopping, o Planet Outlet. Então agora, o que deve ser feito? Você passa na Receita Federal com as notas do que você comprou e paga 60% de imposto. Aí você pode voltar tranquilo, passar pelas fiscalizações da PRF, da Receita. O 69 BR 463. Esteves já reservou um hotel Dourados, e aí no domingo vão faltar aí aproximadamente 1.000 e poucos quilômetros até chegar em São Paulo. Tá um calor aqui de 36 graus. Tá incentivando a juventude, lógico, Faça o futuro de uma criança. Incentivando aí, ó. Tem que incentivar, meu. Tem que incentivar os motociclistas aí, ó. Aí, ó. Tira a foto aí. E chegamos aqui em Dourados. Já estamos aqui na frente do hotel. Vamos ver onde que é o estacionamento. É, mas vamos ver se... vamos ver as bagagens, se tem acesso pro hotel. Oi? Será que tem acesso?
Porque senão vai ter que carregar a bagagem. Deixa eu perguntar, peraí. Ó, é a primeira vez em 22 anos de polícia que eu sou usado como mula pelo meu amigo que está gravando. Vamos lá, vamos pro Paraguai comprar as coisas, né? Vai vendo. Vamos lá, vai começar. Cara, eu não tô lembrado disso aí, não. Vamos ver, vamos ver. DJ Osmo, quanto custa? Acho que quase 600 dólares. 600 dólares. Já passou da cota, hein? Vamos ver. Cadê? Vamos lá, calma que tem tá, mais. Tá mentindo, tá mentindo. Tá tão bem guardado. Que é isso aí? iPhone, que é esse? 17 Pro. 17 Pro, quanto custa? 1.900. Calma que tem mais, calma que tem mais. Meu Deus. Quanto custa? Mais iPhone? um iPhone, quanto custa? Esse 1.500. 1.500. Calma que tem mais. Vem aqui. Quanto custa isso daqui? O que é isso aqui? Um MacBook. Um MacBook, quanto custa? 1.300. Vamos lá, calma que não acabou. Ah, isso é mouse, esse foi brinde. Calma, tem mais ainda. Um DJI, quanto que é isso aqui? Microfone da DJI? Microfone, é. Microfone da DJI, quanto custa? Ah, já até perdi a conta, Mais cara. ou menos. Uns 300, 400 300 dólares. aqui, só aqui estourava a conta, mais ou menos. E, deixa eu ver se não tem mais nada. Bom, a única coisa que eu me dei bem é que eu ganhei essa bolsa aqui que ele ganhou de graça e ele me deu de presente. Na verdade, assim, vocês não acham que ele só tá levando as coisas pra mim. Eu passei na Receita Federal, fiz o lançamento das notas, paguei lá os 60%. É que na minha moto não cabia mais, entendeu? Tá tudo legalizado. Não façam isso. Vamos falar a verdade, a gente não tá estimulando o contrabando, mas é aquela história, você pode comprar tudo que você quiser, só que você traz pro Brasil, você pode ser abordado. Sim. E aí você vai ser taxado, entendeu? A gente quis dividir as encomendas, que ele tem mais coisa com ele. Por isso que eu paguei 60%. Exatamente, só que infelizmente a gente passou no bloqueio da Polícia Federal e não fomos abordados. Então, vida que segue, sorte pro amigão aqui. E vocês que vão ter uma qualidade boa nos vídeos. Exatamente. E começando mais um dia aqui, diretamente de Dourados. Vamos seguir agora para São Paulo. Esteves já foi, ele tinha compromisso em São Paulo, saiu umas 4 e pouco daqui. Agora são 6h20, mas no horário de São Paulo, 7h20. Dia lindo de Deus, que Deus abençoe a trajetória do dia de hoje e que possamos chegar sãos e salvos em casa. Aqui nesse flat não tem café da manhã, então vamos rodar em uns 100 e poucos quilômetros e depois a gente para tomar café em algum lugar. A viagem já deu um total de... Desmarquei aqui. Depois eu vejo. Então, pessoal, pelo GPS já consta aí que rodamos 1.400 quilômetros e ainda tem mais quase 1.970 até São Paulo. A ideia hoje é chegar em alguma cidade próxima de São Paulo. Como o Esteves teve que ir na frente, aí fica mais arriscado eu e o Ivo entrar em São Paulo com essas compras que nós fizemos.
fizemos e também com as motos, né? A gente para em algum lugar, dorme aí, sei lá, Ourinhos ou alguma cidade um pouco mais pra frente. E aí amanhã, que é uma segunda-feira, a gente segue para São Paulo. Chega segunda-feira na parte da manhã na cidade, é mais tranquilo. Fala, meu povo, beleza? Como é que vocês estão? Ó, infelizmente eu tive que sair mais cedo hoje da viagem com meus brothers aí. E acabei saindo de madrugada, 4h30 da manhã. Não tive a oportunidade de gravar um vídeo com eles, que eles estavam dormindo. Mas eu tenho horário para chegar em São Paulo. Tô aqui no Zapata Garage, em Garça, registrando mais um carimbo do Rota Biker. Ó, tem até Globo da Morte ali, ó. Tô tomando a minha Heineken Zero. E quero deixar meus agradecimentos especiais aí pro Ivão e pro Thiago Noronha por ter concedido esse prazer aí de viajar com eles aí. Minha primeira viagem com o Thiagão aí, que já rodou o Brasil inteiro e foi sempre umas referências pra mim aí, uma das referências pra mim nas minhas viagens pelo Brasil. Thiagão, obrigado. Ivão, obrigado. Que vocês retornem com Deus aí e me avisem na hora que chegar em casa, beleza? Valeu! Viagem muito boa, estradas boas. Conhecemos lá um pedaço do Paraguai bem legal. Eu já tinha passado por lá, mas não tinha dormido naquele hotel lá bacana que vocês viram no vídeo. Tô testando os microfones agora. O Mic 3, que é o sem fio, que está conectado nessa câmera aqui. Na verdade tô testando tudo, né? Inclusive a 360 da DJI. Bom, paramos aqui, quase tivemos uma pane seca. Essa estrada aqui é bem deserta. Fiz o ajuste aqui do microfone. Esse sem fio tava estourando, aí tem que fazer o ajuste de ganho. Tanque cheio, vou pegar uma água aqui e seguir para Presidente Prudente. Essa mala grande, essa mala tanque aqui é gigante, ó. Cabe até a garrafa aqui, ó, da UF. Só não pode abrir, né? Por a travinha. Seguimos. Coloquei o baú traseiro. Ele fica praticamente vazio, é bom para essas paradas assim, sabe? E aí você coloca as coisas assim de valor, câmera. E aí fica deixando as coisas na moto, não fica preocupado, né, enquanto tá tomando um café, por exemplo. Vou rodar mais uns 230 quilômetros, para abastecer de novo, e mais uns 200, abastece e depois a gente escolhe uma cidade para dormir, para poder chegar amanhã em São Paulo. Estamos prestes a sair do Mato Grosso do Sul e adentrar no estado de São Paulo, nessa ponte bonita que tem aqui na frente, muito grande. Já passei aqui várias vezes, mas é sempre uma satisfação passar nas divisas de estado, principalmente quando a gente está voltando para casa. Isso significa que estamos mais perto de casa. Olha o lagão bonito aqui, o rio, na verdade, né? É um alagado de alguma represa. Não
sei qual é essa represa. Scania 113H. Caminhão. Eu acho que o leito do rio mesmo é aqui, ó, nessa parte. E daqui pra lá é tudo alagado. Quer registrar a foto? Quer registrar a foto da divisa? Registro. Aqui na Raposo tem que pagar pedágio, mas essa estrada aqui é um espetáculo. Asfalto lisinho, a viagem rende, pista duplicada. Olha que lugar top. Dia lindo de Deus, 13 horas e 12 minutos. Ivão já passou no pedágio e deu linha na pipa. Vamos buscar. Marcamos uma bobeira. Eu marquei uma bobeira grande. Paramos para abastecer e comer alguma coisa. E aí eu pesquisei no Booking aqui um lugar para ficar. Achei um lugar aí bacana, com piscina, tudo. O preço estava bom. Como hoje é domingo, tem bastante promoção no Booking. E aí eu reservei sem reembolso, né? Eu já paguei no cartão de crédito. Só que eu vi que o check-in tem que ser feito até as 18 horas. E a previsão de chegada é 18h10, 18h20. Então eu não sei como que vai ser. Se a gente vai conseguir chegar nesse lugar aí antes do tempo para poder entrar. Fica perto de Pardinho. Dá 240 quilômetros e a gente tinha 2 horas e 10 para fazer. Com esse monte de pedágio, ó, dá uma bela de uma atrasada. Acho que é pra lá, né? Caramba, se tivesse combinado não dava certo. Boa tarde. Então, a gente fez uma reserva no Booking. Aqui é o Ninho Verde 2. Isso. A gente vai ver pela placa se o proprietário deixou algum cadastro. Tá. Eu fiz faz pouco tempo. Cuidado que vai fechar. Chegamos. Esse microfone não tá ligando, hein? Liga o microfone, ligou. Parece que aqui dentro tem mercado e tudo mais. CD28. É aqui, ó. Eita. Ó, o condomínio aqui é bonito, mas essa casa aqui tá caindo aos pedaços, ó. A pessoa disse que tinha hóspede aqui, o hóspede acabou de sair, a casa tá uma bagunça. Essa não foi um bom negócio, vai ganhar
uma notinha ruim pelo Booking, ó. A piscina não tem absolutamente nada a ver com o que tava no anúncio. A churrasqueira aqui acesa e suja. Aí, ó. O disjuntor tava caído, não tava acendendo luz nenhuma. Ó. Parece uma casa abandonada, pô. Ei, vão essas viagens que a gente arruma, hein? Tá tudo molhado isso aqui. É, pessoal, nem sempre a gente acerta, né? Casa dessa daqui, a gente pegou. Tinha gente que tinha acabado de usar, não teve higienização nenhuma. Não tinha toalha, nada. Mas faz parte. Agora, sentido São Paulo. Estamos a 200 km de São Paulo. Certinho. Ô, valeu, obrigado. Falou. Falou, obrigado. Partiu. Aqui já é a Castelo Branco. Vamos só abastecer. Tá linha na pipa. Olha que dia lindo amanhecendo. Que Deus abençoe esse último trajeto, a nossa entrada em São Paulo. Possa dar tudo certo para finalizar essa viagem com chave de ouro. E no vídeo que vem, provavelmente, eu iniciarei uma nova viagem. Aí vai ser uma série de vídeos. Ainda não dá para falar para vocês porque eu preciso ajustar algumas coisas, definir exatamente roteiro, lugar, para poder começar a viagem. Mas no episódio que vem vocês vão descobrir. E motoca velha de guerra, essa moto é boa, hein? Completou 145.700 quilômetros. Ontem nós rodamos 760. Olhem só esse sol, minha gente. Coisa linda de Deus. Chegamos aqui perto da Selva de Pedras. Já tá um baita de um trânsito aqui na Castelo Branco. E eu com esses baús aqui fica complicado de passar. Vou falar pro Ivo passar na minha frente e seguir, porque ele ainda vai pra Zona Leste. Ele tem que estar lá antes do que eu. Bastante moto aqui, ó. E sejam bem-vindos à Selva de Pedras, São Paulo capital, a cidade onde eu moro. Odiada por muitos, adorada por muitos também.
8h10 da manhã de uma segunda-feira. Tava bem travado ali na Castelo Branco, mas aqui na Marginal, neste sentido, tá mais tranquilo. Do lado de lá tá travado. É o caminho de todo dia. Sei onde estão os buracos, onde estão os radares. Aqui tem um de 70. E assim a gente finaliza aí mais uma viagem, graças a Deus, um bate e volta, né? Vamos ver quanto que marcou aqui no GPS a quilometragem total. – 2.387 quilômetros. Velocidade média de 89 km por hora. Tempo total 30 horas. Em movimento 26, tempo parado 3 horas. Ambulância. Nós vamos pra cá. Indo reto aqui a Bandeirantes. Tá um pouco parado. O baú fica difícil entrar no corredor. Tem que deixar os motocas passarem. E quando der, eu entro. Vai lá, motoca. Aqui é muito estreito. Esse baú gigante aqui. O ideal é chegar um pouco mais tarde, umas 10 horas. Agora, ó, 8h15, o trânsito está muito carregado. Bom, quando chegar em casa, eu finalizo o vídeo com vocês. E motoca em casa, chegamos, graças a Deus. A moto está com 145.891 quilômetros. Os acessórios aí úteis pra caramba. E até o próximo vídeo, que tem novidade no ar. Valeu, fui!